Queria que você nos desse uma palavra, uma análise sobre essa questão da rejeição e como isso pode influenciar o jogo pela Prefeitura de São Paulo. Bom, vamos por parte. Primeiro, é verdade que Boulos e o Marçal têm o maior índice de rejeição, e isso vai causar problema para a ampliação, inclusive do crescimento deles, ao se aproximar do dia da eleição e se passar no segundo turno. Porém, eu quero, antes de comentar isso, citar um outro dado que não é muito bom para o Nunes, porque ele tem um índice de rejeição baixo, mas ele tem o menor índice de segurança do próprio eleitor. Só metade dos eleitores dele dizem ter segurança total no voto, enquanto que o Boulos é muito maior, acima de 70%. E o Marçal também. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação de grande estabilidade. Com relação à rejeição, veja, a rejeição vem sendo tão problemática para a campanha do Boulos, e aí eu vou fazer uma ponte com o Marçal, que nesse momento está havendo muita discussão de várias lideranças da periferia, Zona Leste, Zona Sul, que são do PT ou próximos do PT e do PSOL, em relação à coordenação da campanha. Dizem que estão vendendo uma imagem, alguns chamam de novo Alckmin, que não bate com o histórico do Boulos. Bom, eu fiz a ponte para então comentar o Marçal. A questão é que nos últimos dias o Marçal já vinha comentando a necessidade, ou a coordenação da campanha dele estava se dividindo sobre a necessidade dele ser mais palatável para eleitores do centro. Com essa pesquisa e com esse índice de rejeição, esse tipo de argumentação vai aumentar daqui por diante na campanha. A questão que fica é, será que isso vai ser uma armadilha para a campanha? Como está sendo para o Boulos? Ou seja, ele já tinha um eleitorado cativo, altera a imagem tão rapidamente como o Boulos fez, e aí ele começa a criar uma estabilidade no seu próprio campo político. Acho que essa é a grande questão que vai ficar daqui por diante. E como esse movimento da rejeição é importante também para a gente pensar agora nesse próximo mês de eleição. A rejeição é fundamental numa eleição, principalmente olhando no segundo turno. No primeiro turno, você tem ainda o eleitor e procura escolher o candidato com o qual ele tem mais identificação. Mas no segundo turno, geralmente, ele vai votar em quem ele gosta um pouquinho mais, na verdade, ele vai tentar evitar que alguém que ele goste menos ganhe a eleição, basicamente, né? Ele vai olhar lá e falar, esse cara aqui eu não quero. Então, mesmo que eu não goste do X, eu vou no X e deixo o Y fora da prefeitura. Tem sido assim, historicamente, não acho que será diferente esse ano. Então, é importante a gente colocar a rejeição um pouco em perspectiva, porque é evidente que é muito expressivo esse crescimento da rejeição do Pablo Marçal, mas eu acho que o que é mais importante no Datafolha de hoje, na minha opinião, são três coisas. Primeiro o crescimento, independente da rejeição, tá, que subiu ali 4 pontos percentuais numa semana, é bastante, mas o que me chama a atenção, olhando essa corrida eleitoral, é que houve uma estabilização na sua curva de crescimento. Ele vinha experimentando um crescimento exponencial nas últimas semanas, e o Datafolha e outras pesquisas que saíram a semana também mostraram que essa curva meio que deu uma estabilizada. Isso é muito importante, porque se o Marçal tivesse experimentando aquela curva acentuada de crescimento e disparar, seria um quadro muito diferente para a gente iniciar esse último mês da campanha eleitoral. Então, a estabilização no crescimento dele, para mim, é super relevante, porque mostra que o jogo está aberto e ainda tem uma disputa no campo da direita bastante aguda pela frente. Tem uma matéria aqui de agora há pouco do Metrópolis dizendo assim, Boulos diz que não vai rolar na lama com Marçal durante campanha. Dialoga um pouco com o que o Rudá tinha falado sobre esse perfil do Boulos mais comedido que eles querem colocar, mas não é muito a característica histórica do Boulos, mas ele está tentando essa imagem. E foi isso que ele falou, então, nessa agenda hoje. Inclusive, o Marçal não tem agenda porque foi para o exterior, mas o Boulos trouxe este ponto de dialogar. Aí temos já a matéria do Metrópolis. Realmente, essa pesquisa surpreendeu em alguns aspectos, né? Inclusive os adversários do prefeito Ricardo Nunes, que não esperavam esse crescimento dele, né? O Fábio comentava há pouco. Eu acho que a gente muitas vezes acaba subestimando o poder do rádio, da televisão, nesse momento de ascensão das redes sociais. A gente tem um Pablo Marçal, que é um candidato muito midiático, né? E às vezes a gente acaba achando que essas coisas perderam demais o efeito, mas acho que a pesquisa mostrou aí realmente que
que isso ainda tem seu valor, é importante. O Ricardo Nunes conseguiu usar esse espaço, inclusive, acho que usando estratégias que são usadas na rede social. O Ricardo Nunes usou ali seu tempo de TV justamente para pedir para as pessoas olhar as redes sociais dele, busca no Google, Pablo Marçal e PCC. Acho que ele usou muito bem esse tempo dele, né? E conseguiu, acho que, converter isso de alguma maneira em votos ali, de acordo com a pesquisa, né? A própria campanha do Pablo Marçal, eu esperava que ele teria ali um resultado melhor, né? Eu conversava antes com integrantes da campanha, eles estimavam ali que o Pablo teria numericamente 24 pontos percentuais, até anotei aqui, e esperavam que o Nunes ficasse ali em torno de 19, 20. Então, a própria campanha do Pablo, a própria campanha do Boulos se surpreenderam, né? Agora, falando de Boulos, que foi a sua pergunta, Afonso, a avaliação deles, eu acho que há nisso um pouco de pensamento desejoso e um pouco de tentativa de pautar a imprensa, é que o Marçal pode estar se aproximando do seu teto ali, né? Vocês comentaram bem sobre esse grande índice de rejeição, aliados ali do Nunes e aliados do Boulos, falam que essa estabilização, na verdade, pode ser realmente o teto onde o Pablo Marçal pode chegar, né? Isso a gente vai descobrir aí nas próximas semanas, mas é uma análise que deve ser levada em consideração, né? Quando o Lula falava lá da rejeição lá atrás, que a gente vai ficando conhecido e aí é normal ter rejeição, isso é anterior àquilo que o Felipe Nunes e o Thomas Traumann, né, chamaram de calcificação do eleitor, quando o eleitor passa a muito mais ser um voto do quem eu vou eliminar, quem eu não quero que esteja lá comigo também, e aí esse voto que é mais calcificado, que tem alguns apegos mais ideológicos, acabam fazendo com que essa rejeição seja realmente algo muito preocupante para os candidatos, sobretudo, e aí concordo com o Fábio, né? Sobretudo quando eles vão para o segundo turno, porque aí você vira no contra quem que eu voto, né? Mais uma vez a gente vai virar naquele contra quem eu vou votar. Mas o que me chama a atenção aqui, nesse Datafolha de hoje, é que a gente começa a olhar as formas. Eu sempre pontuo aqui, né? Na última vez que eu participei aqui, a Mara estava aqui conosco, ela disse assim, mas vem cá, o que os candidatos vão fazer para lidar com esse discurso tão disruptivo do Marçal? E aí eu até comentava, digo, olha, uma das apostas é engrossar a voz, é mudar o tom. A campanha do Nunes claramente fez isso e colheu os resultados, sobretudo se a gente olhar nos votos da periferia. Nos votos de até 2 salários mínimos, o Nunes foi de 18% para 28%, ele está liderando nesses votos. Onde o Marçal também estava tendo um apelo forte ali, porque o Marçal ainda lidera quando a gente fala ali do eleitorado masculino numa escolaridade média. Ele tem, acho que 28%, 26% de intenção de votos nesse eleitor de escolaridade média e 28% com homens. Então, eles estão ali numa faixa, os dois disputando ponto a ponto, e mostra que esse engrossar o tom, o apelo do Nunes mais a um bolsonarismo, que o Nunes no início estava com uma certa dificuldade de fazer esse aceno mais com maior ênfase, trouxe resultado para o Nunes. No caso do Marçal, aí eu concordo com o Fábio, ele vai precisar agora tentar conversar mais com um certo centro. Por exemplo, eu sei que a campanha dele tem tido dificuldades em aceitar convites de conversas mais elaboradas. Aquele approach que rola com vários candidatos de assessorias de investimento, empreendimentos, investidores, eles querem falar com esses candidatos, os candidatos vão, porque sabem que isso é importante, que são formadores de opinião. O Marçal tem tido uma certa dificuldade de aceitar esse tipo de convite. Talvez agora ele vai ter que mudar essa estratégia. Já o Boulos, por sua vez, fica com um sinal bem alerta, porque esse Boulos meio Alckmin, meio chuchu, assim como o Marçal, está estagnado. Na verdade, caiu bastante de um ano para cá, e agora, nessas pesquisas que a gente está tendo pós-horário eleitoral e pós-oficialização das candidaturas, vem numa estagnação. Então, parece que aqueles que aceitaram engrossar o tom, e a gente viu no debate ali no último domingo, né, Afonso? Eles colheram melhores resultados.